Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber como cultivar e ter cajus saborosos aí na sua casa, certo? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te dar dicas de como fazer um bom cultivo dessa frutífera. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista, bem-vindos de volta ao nosso canal. O caju é brasileiro, nativo aqui da nossa terra. Essa espécie tem um grande valor econômico para o Nordeste brasileiro devido à sua capacidade de gerar renda e emprego. A maior produção de caju no Brasil está concentrada nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Além de gerar renda e emprego, o cajueiro é especialmente importante para os agricultores da região nordeste do país, porque a produção do caju ocorre na entre-safra de culturas tradicionais como milho, soja, feijão, oferecendo aos agricultores uma opção de renda em uma época que normalmente eles têm uma remuneração mais baixa. Muito embora o cajueiro é uma cultura cultivada em larga escala por produtores, suas características como seu porte mais baixo, por exemplo, favorecem o cultivo em áreas menores, como quintais de residências, chácaras e sítios. Por esse motivo, estou aqui para te dar dicas de como você pode cultivar o cajueiro de forma saudável aí na sua casa. O fruto do caju é composto basicamente por duas partes, o fruto verdadeiro e o pseudofruto. Uma das partes mais consumidas é a castanha, que é muito conhecida como cabinho do caju, mas que na verdade é o fruto verdadeiro. Essa amêndoa é muito rica em proteínas, lipídios e fibras e fica muito saborosa depois de torradas. Além da castanha, também é consumida a parte carnosa do caju, que tem uma cor avermelhada, alaranjada. Todos conhecem como fruto verdadeiro, mas na verdade ele é o falso fruto. Você sabia disso? Bom, mas por mais que tecnicamente essa parte seja denominada como falso fruto, como pseudofruto, essa parte não é menos nutritiva do que o fruto verdadeiro. Muito pelo contrário, é uma ótima fonte de vitamina C, cálcio, fósforo e ferro, além de ter função diurética e anti-inflamatória. Como comentei com vocês anteriormente, o caju é nativo aqui do nosso país, do Brasil, um país tropical, e ele se desenvolve muito bem em regiões de clima seco e quente. É uma espécie de sol pleno, então quanto mais sol ele receber, melhor ele se desenvolverá. Além de receber raios solares diretamente em suas folhas, para que ele atinja o ápice do seu potencial produtivo, é necessário também que ele seja cultivado em regiões em que a média de temperatura seja em torno de 27 graus. Não sei se ficou claro aqui, mas é importante entender que receber sol direto não significa necessariamente que aquele local tem temperaturas altas. Se você tem um pé de cajueiro na sua casa que recebe sol durante todo o dia, porém é difícil vê-lo produzindo, antes de fazer adubações em excesso, verifique se na sua região a temperatura média está ficando em torno de 27 graus. Talvez esse seja o gargalo da baixa produtividade de frutos do seu cajueiro. Lembrando que o caju não tolera temperaturas muito baixas ou geadas. E se no local que você deseja cultivar tiver incidências de ventos fortes, plante quebra-ventos para proteger o seu cajueiro. Embora o cajueiro se desenvolva muito bem em qualquer tipo de solo, ele pode sim ser plantado num solo mais argiloso, mas o mais ideal, o mais adequado é que seja plantado num solo leve, profundo e bem drenado. E, se possível, cultive em terrenos planos para evitar erosões causadas pelas chuvas. Em relação às regas, gosto sempre de lembrar de que não existe receita de bolo, mas é recomendado fazer a irrigação quinzenalmente ou semanalmente, principalmente no primeiro ano a contar da data de plantio. Mas tome cuidado com a quantidade de água ofertada para o seu cajueiro. Essa planta é resistente à seca e, detalhe, produz frutos justamente quando mais falta água. Além da quantidade de água que você oferta através das irrigações, é importante observar a frequência das chuvas. Dependendo da frequência e da intensidade das
chuvas, há maior risco de propagação de doenças fúngicas, como oídio, antracnose e mofo preto. Por outro lado, ainda relacionado às chuvas, é o início da estação chuvosa a melhor época para iniciar o plantio de caju, porque dessa forma a muda sofrerá muito menos para se adaptar no solo. Em relação à adubação no cultivo doméstico de caju, não é necessária realizar adubações químicas. A adubação orgânica no cultivo doméstico já é suficiente. Faça adubações orgânicas com esterco curtido para manter o solo bem nutrido. Isso porque um solo fértil vai garantir um bom desenvolvimento do cajueiro, aumentando a produtividade do pé. Em falar na produção de frutos, a floração ocorre de junho a dezembro e a colheita dos frutos pode ser realizada em aproximadamente 2 meses após a abertura das flores. Ju, mas a gente sabe que comer fruto de caju quando não está maduro amarra a boca, né? Então, como saber qual é o momento certo para fazer a colheita deles? Boa pergunta, então anota aí. O caju está pronto para a colheita quando a parte carnosa tiver cor intensa e textura firme. E você vai ter certeza que ele está no ponto de colheita quando você colher o caju e ele se desprender facilmente da árvore. E falando de como fazer a colheita dos frutos, é muito fácil. É só segurar no fruto e fazer uma leve torção para que ele se desprenda do ramo. Se você sentir uma resistência, é porque o fruto ainda está muito aderido ao ramo e não está maduro. Então espere ele amadurecer para realizar a colheita depois. Dê preferência para retirar os frutos da árvore no horário do dia em que a temperatura esteja mais amena. E para manter seu cajueiro saudável por muitos anos, é recomendado fazer a poda de limpeza e a poda de formação. A poda de limpeza é aquela poda que retira galhos, ramos e folhas secas. Já a poda de formação é aquela poda que orienta o crescimento da copa do cajueiro e também retira galhos com o intuito de aumentar a produção de frutos. Uma outra boa conduta é fazer o coroamento ao redor da planta, que é retirar a vegetação rasteira, tipo a grama, ao redor do caule. Isso porque quando o cajueiro é plantado diretamente no solo, ele não gosta de dividir água e nutriente com mato. E em cima do coroamento, coloque folhas secas ou casca de pinos, por exemplo. Isso dificultará o crescimento de ervas daninhas, que é o mato, e também ajudará a manter a umidade do solo por mais tempo. Fala sério, gente, é simples, né? Se a sua região ou o local que você deseja cultivar o cajueiro tiver as condições climáticas ideais para o desenvolvimento dessa espécie, não há trabalho nenhum para quem cultiva. E eu não poderia encerrar esse vídeo sobre esse fruto tão saboroso sem compartilhar com vocês a visita que fizemos ao maior cajueiro do mundo. Quem é da região norte do nosso país, com certeza já ouviu falar do Cajueiro de Pirangi, localizado na praia de Pirangi, na cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Como vocês podem ver, o cajueiro ocupa um quarteirão inteiro. Toda essa área verde que vocês estão vendo nessa foto é apenas um exemplar. Apenas um cajueiro. O Cajueiro de Pirangi ocupa uma área de aproximadamente 9.000 metros quadrados, com um perímetro de aproximadamente 500 metros. E por conta de toda essa extensão, essa árvore gigante entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, em 1994 como o maior cajueiro do mundo. Há 3 histórias, 3 versões diferentes que explicam a origem do cajueiro. A primeira versão, segundo tradição oral, o cajueiro foi plantado em dezembro do ano de 1988 por um pescador chamado Luiz Inácio de Oliveira, que faleceu aos 93 anos sob a sombra da árvore. Há também quem acredite que o antigo proprietário do terreno, Silvio Pedrosa, ex-prefeito de Natal, é quem foi o verdadeiro responsável pelo plantio. E a terceira versão é que a própria natureza se encarregou do nascimento dessa árvore gigante. E para explicar essa extensão toda, a gestora do cajueiro, Marija Amadi, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, o IDEMA, do Rio Grande do Norte, diz
que o que aconteceu com esse cajueiro foi o processo de mergulhia. Já comentamos em alguns vídeos aqui do nosso canal sobre a mergulhia, que é uma técnica muito utilizada para a multiplicação de algumas espécies. Em hortaliças e frutíferas que têm caules e ramos verdes, é possível fazer novas mudas ainda ligadas à planta mãe. Basta mergulhar o ramo no substrato. A parte que for mergulhada no substrato deve conter uma gema ou um entrenó, que são estruturas capazes de emitir raízes. Assim que esse ramo enraizar, a nova muda já está pronta e podemos cortar a ligação, segregando a muda da planta mãe. No caso do cajueiro de Pirangi, esse processo aconteceu e acontece naturalmente. Ao invés de crescerem verticalmente, os galhos crescem no sentido horizontal, para o lado. À medida que vão crescendo, vão ficando comprido, eles pesam e acabam tocando no chão. Então, esses galhos que encostam no chão geram novas raízes, gerando novos galhos. Mas o mais interessante desse cajueiro é que, por mais que haja esse processo de mergulhia, que nasçam novos galhos a partir desse processo, o caule, o tronco e as raízes da planta mãe permanecem vivas e são elas as responsáveis pela vida desse cajueiro. Enquanto uma árvore de caju vive em média 50 anos, em dezembro desse ano, o maior cajueiro do mundo completará 135 anos. E o melhor, o centenário continua frutificando e servindo de abrigos para animais como lagartos, timbus, aves migratórias, abelhas gigantes, formigas, entre outras espécies. E você acha que a produção é pouca? Em 2021, foram colhidos cerca de 15 mil frutos deste pé. Conforme a gente comentou, a safra do caju começa em novembro e vai até janeiro. Porém, já teve anos em que foi possível colher frutos até março. Nós visitamos o maior cajueiro do mundo em outubro. Ele ainda não estava frutificando. Porém, conhecemos pessoas que foram na época que estava frutificando e compartilhou com a gente que eles liberam a colheita de frutos à vontade. Você pode colher e consumi-los no local o quanto você quiser. Só não pode levar para casa. Esse cajueiro é realmente um fenômeno. Há registros de aproximadamente 70 anos que mostram pessoas curtindo a sombra dessa árvore. Nessa época, ele era conhecido como o polvo. Atualmente, o cajueiro é cercado e isolado. Conforme comentei com vocês, ele é administrado pelo IDEMA, que cobra uma taxa para visitá-lo. O cajueiro de Pirangi é aberto todos os dias da semana para visitação, das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. O valor da entrada é de R$ 8,00 e você pode pagar com dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e até mesmo Pix. As crianças de 7 a 12 anos, professores, estudantes, idosos pagam meia entrada. Nós fomos e recomendamos muito a visita. É uma experiência incrível poder ver de pertinho o poder da natureza e a resiliência dessa planta em sobreviver e produzir frutos por tanto tempo. Atualmente é uma estrutura muito boa. Você caminha em cima de um deck que é muito bem sinalizado para que você não bata a cabeça nos galhos do cajueiro. No caminho há placas com informações e curiosidades muito interessantes sobre essa planta. No final, depois de ter contemplado toda essa formosura pelo lado de baixo da planta, é possível subir num mirante para contemplar agora a copa pelo lado de cima. Vale muito a pena subir as escadas para curtir esse visual. Do lado de fora há várias barraquinhas que você pode adquirir lembrancinhas e, claro, castanhas fresquinhas e deliciosas. Atualmente, a administração do cajueiro convive com um dilema. Essa árvore é tão forte e tão resiliente que continua a crescer. Os galhos já estão saindo do cercado e invadindo as ruas. O grande problema é que à medida que cresce, os galhos vão avançando e se aproximando de residências e de uma avenida da praia de Pirangi. Por esse motivo, as autoridades estão discutindo se devem ou não podar o cajueiro. Segundo a gestora, por enquanto está sendo feita apenas a manutenção e limpeza, a retirada de ramos e galhos secos, por exemplo.
Então eu quero saber a sua opinião. Se a decisão final fosse sua, você interferiria no crescimento desse cajueiro, podando para que ele não atinja residências e avenidas, ou você buscaria alternativas para que o cajueiro continue a crescer e se desenvolver? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de saber sobre o maior cajueiro do mundo, não esquece de deixar o seu like. E aproveita e se inscreva no nosso canal, porque dessa forma o YouTube entende que nosso canal é relevante, que traz informações importantes, ele entrega para mais pessoas, nos incentivando a trazer mais e mais informações por aqui. Já temos muitos vídeos interessantes aqui no nosso canal, com muitas informações importantes sobre paisagismo. Vou deixar algumas opções aqui na tela final e para conferir é só clicar em cima do vídeo que você quer ver, ok? Eu vou indo para deixar você escolher com calma. Muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!